No Tempo de Refletir de hoje, a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida recebe Rodrigo Andrade. Graduado em Direito e em Gestão Pública, atualmente é analista de técnica legislativa e auditor de controle interno. Rodrigo ministra cursos de gestão, produtividade e negociação para gestores do serviço público. A Secretaria de Economia deseja a todos que aproveitem bem este tempo de refletir. Boa noite a todos que estão nos assistindo e mais um Tempo de Refletir. Bem-vindos. A gente lembra que o canal da Economia continua reservando todas as palestras que foram realizadas no Tempo de Refletir e essa também ficará armazenada no nosso canal. É a hora de indicar para os colegas, os familiares que se interessam sobre a temática, para poder acompanhar no nosso canal o Tempo de Refletir. Hoje nós estamos com um colega, Rodrigo Pinto, ele é palestrante. Bem-vindo, Rodrigo. E ele vai nos auxiliar em uma temática muito importante. Vai falar hoje de como conciliar o estresse da vida profissional com a vida pessoal. Rodrigo, a gente pergunta aos servidores qual é a definição de qualidade de vida. E muitas vezes o que a gente ouve é que qualidade de vida é justamente poder conseguir conciliar bem, com bem-estar e produtividade, a vida pessoal e a vida no trabalho. Então, estamos muito ansiosos aí pela sua palestra, para nos dar todas as dicas que a gente precisa ter nessa temática. Você que é um palestrante bastante experiente nessa área de gestão, seja muito bem-vindo em nome da Secretaria de Economia. Eu realmente desejo boas-vindas e boa sorte aí na sua palestra. Ok, muito obrigado, Adriana. Eu acho que a gente está bastante alinhado, porque quando me perguntam produtividade, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa qualidade de vida e a harmoniosidade entre todas as tarefas, né? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas já agradeço você, agradeço a indicação do Silvio Garcia e a todos os presentes, porque eu digo que eu me encontrei no serviço público dando aula. Eu acho que não tem coisa melhor do que fazer o repasse de conhecimento e os feedbacks que eu recebo de alguém que melhorou um pouquinho na rotina do trabalho, melhorou um pouquinho em casa, isso não tem preço. Então, eu acho que fico muito feliz. Obrigado. Que bom, Rodrigo. Vamos à sua palestra, então. Obrigada a todos pela presença. Olá, pessoal. Então, como eu estava comentando, há algum tempo já eu comecei a dar aulas no tema de produtividade, e em especial dentro do serviço público. E eu comecei a dar aula pensando em administração, como otimizar resultados de trabalho, né, rotinas, processos. Afinal de contas, hoje eu trabalho como auditor de processos, né, então acaba que é um pouco de deformação profissional, né, tudo que eu olho eu tento otimizar. Tem gente que diz que é porque eu sou virginiano e músico, mas eu acho que isso é intriga da oposição. Mas, brincadeiras à parte, ao dar aulas, eu vi que o melhor feedback que eu poderia receber não eram nem os resultados positivos do trabalho, que com certeza são super válidos, mas quando as pessoas conseguiam transpor algumas técnicas de aprimoramento do trabalho para o ambiente familiar, o resultado era muito maior. E era comovente, assim, eu costumo brincar que a melhor coisa de dar aula é aquele abraço sincero no final do curso, na época do presencial, né? Agora no online eu vou ter que me contentar com uma mensagem de carinho. Mas quando a gente consegue ver a qualidade de vida no ambiente familiar, afinal de contas a gente é uma pessoa só, não tem como dizer que alguém é um no trabalho e um em casa. Se está acontecendo alguma coisa em casa, isso vai refletir no trabalho. Se o trabalho não está tão legal, isso vai refletir em casa. Então, eu acho que é um papel ético meu, como servidor público, tentar otimizar a prestação de serviço público. E também é um dever ético meu tentar ajudar o próximo quando eu posso, né? O curso que eu ministro na Câmara dos Deputados e na ENAP se chama Estratégias de Produtividade. E a ideia é oferecer estratégias no plural. Eu digo que o mais importante é esse Szinho, estratégias no plural,
para que cada um encontre qual a estratégia que se adequa à realidade dele e que funcione, que melhore um pouquinho, que melhore 1%. Estou satisfeito. Então, aqui hoje vai ser uma palestra rapidinho, 30 minutos, só para comentar, para dar um panorama, dar alguns próximos passos. E a ideia principal eu quero que vocês tenham em mente que em momento algum, eu tenho interesse em sobrepor a minha experiência de vocês. Afinal de contas, cada um tem uma experiência, uma vivência, uma vida. Eu vou apresentar várias estratégias, várias coisas que deram certo para mim e para os meus alunos. E se alguma dessas várias coisas que eu apresentar der certo para você, dever cumprido, eu estou feliz. Beleza? Quando a gente fala em produtividade, como eu estava comentando com a Adriana, o pessoal me pergunta, tem gente que morre de medo da palavra produtividade, né? Eles falam assim, nossa, mas para eu produzir o dobro, eu vou ter que trabalhar o dobro. E aí eu já penso, cara, não, se você está andando o dobro e gastando o dobro do combustível, tá na mesma. O que eu quero é produzir mais consumindo menos. E consumindo menos, eu vou ter mais tempo de fazer outras coisas. Tem um livro de que eu gosto bastante, aquele Scrum, e ele fala assim, se vocês gostam de trabalhar, tudo bem, mas eu gosto de surfar. Logo, eu vou fazer meu trabalho mais rápido possível, claro, com qualidade, e para poder ir lá surfar. Eu gosto disso, eu não surfo, né? Em Brasília é um pouco difícil surfar, mas ainda assim, a ideia é essa. Beleza? Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas coisas que fazem sentido, só teoricamente, né? Para como a gente consegue olhar com mais clareza para o tanto de atividade que a gente tem na vida pessoal e o tanto de atividade que a gente tem na vida profissional, e como conciliar os dois para manter o carro caminhando de forma saudável, sustentável, que seja alinhados aos nossos valores e alinhado aos nossos objetivos de longo prazo. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Galera, eu fiz aqui essa palestra, essa apresentação, e ela vai trazer alguns pontos. Ela traz 3 raízes ali que a gente vai passar sobre... São fundamentos que você tem que ter na cabeça, uma parte de construção de hábitos, visando 3 resultados lá no futuro. Algo bem simples, bem didático, só para a gente ter uma noção. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente, quando você vai tentar conciliar a sua vida pessoal e profissional, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter critérios racionais para priorizar o que é importante e o que não é. E aí eu vou entrar um pouquinho mais especificamente, agora eu vou dar só um panorama de como isso se relaciona com todo o resto. Beleza? Paralelamente ao planejamento, você precisa ter uma forma de organização horizontal. E o que eu quero dizer com organização horizontal? É como você concilia várias outras atividades, não uma só. Uma coisa que frequentemente faz projetos fracassarem é a pessoa pensar muito no planejamento vertical, que é aquele mais comum, que a gente pensa em etapas, quebra em atividades, planeja, vou fazer isso aqui, depois isso aqui. E aí, para isso, existem milhões de ferramentas da administração, né? Tem um cronograma Gantt, tem aquela estrutura analítica do projeto e outras coisas. E, às vezes, você faz um planejamento lindo, e aí a vida real fala assim, meu amigo, você não tem como lidar com tudo isso, não. Às vezes, imagina, você está estudando para um outro cargo, para um outro concurso, e aí você está lá, tem um cronograma de estudo bonitinho, vou fazer isso. E aí vem seu filhinho pequeno, mamãe, vamos brincar. Seu planejamento foi por água abaixo. O que eu quero dizer é que não basta ter um planejamento vertical lindo, pensando projeto a projeto. Você precisa conseguir conciliar com os vários outros. E isso se traduz como? Em um calendário, uma agenda realista. A gente precisa ter uma forma de fazer um calendário realista. Beleza? E harmônico com todo o resto. Eu vou explorar um pouquinho mais já. E a outra coisa que a gente tem que ter, que é muito importante, é foco. E como assim foco? A gente precisa ter períodos de execução curta e intensa. A gente precisa entrar naquilo. Muito melhor é você trabalhar 1, 2 horas que seja com foco intenso do que passar 8 horas disperso. Principalmente em atividade intelectual. Existem algumas atividades que mesmo disperso você consegue realizar, mas muitas delas não. E pensando nessas que você precisa de concentração, quanto mais foco você tiver, melhor. E aí, lembrando aquela história lá do Jeff Sutherland, do Scrum, eu gosto de surfar. Então, quanto mais rápido eu conseguir fazer bem feito, antes eu vou conseguir fazer minhas outras coisas. No caso dele era surfar, em caso de outras pessoas, às vezes vai ficar com filho, às vezes vai ser, não sei, você escolhe o que você quer. A ideia é que você tenha livre, você tenha mais tempo para fazer aquilo que você mais ama.
Legal? Faz sentido? Então, pessoal, esses são os 3 pilares, e a partir disso, a gente vai ter que conciliar os 3 numa sequência de hábitos, e os hábitos vão construir os resultados lá no final. Vamos falar um pouquinho, então, desse planejamento. O que eu quero dizer com esse planejamento de tomada de decisões racionais? Uma coisa que a gente tem que ter em mente são critérios de importância, urgência e tendência. E você fala, como assim, Rodrigo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes a gente confunde as 3 coisas, ou pelo menos os 2 primeiros. A gente acha que importância é a mesma coisa que urgência. Você fala assim, Rodrigo, se é importante, é urgente, tem que fazer logo. E se é urgente, é importante, eu não posso deixar de fazer. Mas essa é a primeira armadilha. A armadilha de achar que a gente consegue fazer tudo. E uma coisa que a gente tem que ter noção é que não dá para fazer tudo. A vida, assim, o tempo é um recurso escasso. E onde se eu aloco em um lugar, necessariamente eu deixo de alocar em outro. E aí eu penso, se eu só posso um dos 2, onde que eu vou alocar? Naquele que for melhor. Imagina assim, eu posso dar infinitos exemplos. Vamos pensar, você está indo passar férias em Paris, passou a pandemia, você não viaja há 2 anos e fala assim, nossa, eu vou. Só que, infelizmente, você só tem uma noite para passar em Paris. E aí você pensa, cara, só tem uma noite. Onde que eu vou passar essa noite? Você só tem uma. E a escolha de uma é a não escolha de todas as outras. E aí você vai olhar, assim, com base nos critérios. Eu gosto de restaurante. Aí você vai escolher um restaurante bacana. Eu gosto de vinho. Aí você vai fazer uma degustação. Não, eu gosto de museus. Aí você vai em determinado museu. Não, eu gosto de passear na rua. Eu gosto da arquitetura. Você vai escolher com base nos seus critérios. E aí, com base no seu critério, você vai escolher o mais importante. Eu dei um exemplo metafórico, mas a vida é a mesma coisa. A gente tem tempo escasso e muitas opções. A gente tem vários livros para ler e não vai dar tempo. Tem vários filmes para ver, não vai dar tempo. Tem várias cidades para conhecer, infelizmente não vai dar tempo. E a gente tem que escolher qual é mais importante. Beleza? Essa é a primeira ideia que é legal você ter na cabeça. E vem uma fonte bacana, esse Dwight Eisenhower. Ele foi um presidente dos Estados Unidos, um ótimo administrador, e falava, aquilo que é importante raramente é urgente, e aquilo que é urgente raramente é importante. Aí você fala, Rodrigo, não está muito claro ainda não. Posso saber mais? Posso. Ele mostra a tal da matriz de Eisenhower. Você talvez já tenha ouvido falar nisso. Para ficar mais claro esse conceito de importância urgente, ele divide 2 a 2 e vai traçando e colocando coisas. Gostei, faz sentido. E para que serve isso? Serve para dar clareza. E aí, quando você tiver que escolher, tiver que tomar uma decisão, cara, eu só tenho 1 hora. Eu faço A ou faço B? Se você tiver clareza do grau de importância, o que é mais importante, o que é mais urgente, você consegue tomar uma decisão melhor. E não fica com aquela pulguinha na orelha, sabe? Aquela pulguinha que você fica assim, meu Deus do céu, será que eu deveria estar fazendo isso? Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Isso é o que a gente não quer. E então, um planejamento bem feito, racional, com base em critérios claros, facilita bastante, beleza? Mas fala, Rodrigo, quero saber mais. Como é que eu faço? Dá uma lida nesse livro. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Esse é o hábito número 3. Primeiro, as coisas prioritárias. Aí você fala, nossa, mas que livro. Cara, esse eu digo que é um dos melhores livros que eu já li. Eu já li pelo menos umas 7 vezes, talvez. E ele cai naquela categoria de livros excelentes com nomes meio duvidosos. Porque quando você bate o olho e fala assim, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, você pensa que ele vai te dar uma receitinha de bolo. E eu te digo, cara, é tudo menos isso. É a história de um excelente administrador que conquistou muito nesse campo profissional e usa essas técnicas na vida pessoal. Então, é um livro de um pragmatismo impressionante, com uma narrativa muito bonita, porque fala de pessoas e conexões. É ele e a família dele. É ele e o filhinho de 7 anos que não quer cortar grama. É ele e a esposa, é ele e ele mesmo. Então, aconselho lá. Aí você fala, Rodrigo, não estou sem tempo para ler. Aí, então, vai ter uma oficina do TCU, na Semana de Produtividade do TCU, dia 21 do mês que vem, e eu vou ministrar uma oficinazinha de 3 horas só sobre esse tema. Aí você gostou da forma que eu coloco, dá uma olhada lá, vai ser todo online, beleza? E eu vou um pouquinho mais disso depois, mas vamos seguindo. Beleza? Faz sentido essa parte de planejamento?
Então, a ideia é você ter critérios objetivos para definir qual que é a importância, qual a urgência e a tendência também. O que quer dizer tendência? É o que aquilo vai resultar no futuro. Então, tem coisas que se você faz continuamente, vão te levar para um lugar. E se você faz continuamente outras coisas, vão te levar para outro lugar. E aí você vai avaliar, esse lugar para onde está me levando é para onde eu quero ir? Se sim, ótimo. Se não, está na hora da gente fazer alguma coisa a respeito. Beleza? Show de bola. Vamos ao segundo ponto aqui. A gente já pensou na parte de planejamento, de tomada de decisão com base em critérios racionais. Aí a gente pensa em organização realista e equilibrada. Eita, esse aqui é difícil. Mas vamos lá, vamos ver se a gente joga um pouquinho de luz aqui. E tem algumas frases, vocês vão ver que eu gosto muito de citações, porque elas reúnem de forma estética e curta muito conhecimento, né? E para quem está ávido por esse tipo de conhecimento, né? Qualquer sementinha pequena faz florir uma árvore gigante. Então, o homem que sabe ler e não o faz, não tem vantagem nenhuma sobre aquele que não sabe ler. E o que eu quero dizer com isso? Que não adianta você ter critérios racionais, pensar, fazer planejamentos maravilhosos, um planejamento vertical lindo, um cronograma gigante, AP, um gestor de tarefas maravilhoso, e você não consegue colocar isso na sua agenda. É aquele negócio que eu vou fazer hoje, e acabou o dia, não deu para fazer, então começa amanhã, e amanhã não deu também, vou fazer segunda-feira. Vocês conhecem segunda-feira? O Dia Internacional da Mentira? Aí quando vê assim, não, vou fazer, já está acabando o semestre, né? Eu vou semestre que vem, não, está acabando o ano que vem vai ser o ano. Não, mas o Brasil, o ano só começa depois do carnaval. E a gente fica nessa, empurrando para frente para sempre. Por quê? Porque não cabe. E aí a gente precisa fazer uma organização de forma que caiba. Beleza? Quando eu falo desse lance assim de o que é o mais importante, muito da metodologia, que também está lá no 7 Hábitos, e basicamente vai ter uma oficina dessa lá no TCU também, no dia 22, é na terça-feira. Na verdade, deixa eu falar logo, todos os dias eu vou fazer alguma oficina lá de 3 horas que enfoca um pedacinho dessa apresentação de hoje. Então, se você gostou, dá uma olhada lá no cronograma. E aí, os Big Rocks são essas atividades mais importantes, os valores mais fortes que você tem. Essas coisas que, quando eu for dormir, eu penso assim, cara, o que eu fiz hoje? Nossa, hoje deu errado isso, isso, isso. Mas, cara, ainda bem que eu acordei cedo e fui para academia, que pelo menos isso eu já resolvi. Então, cara, deu tudo errado no trabalho, mas aquele relatório eu terminei. Então, cara, deu tudo errado no trabalho, não fui na academia, mas eu fiquei com meu filho e participar do crescimento dele não tem preço. E aí te pergunto, quais são os seus Big Rocks? Quais são essas coisas que não podem faltar? Eles a gente vai aprender a identificar e colocar na agenda. E a partir desse cenário montado dessas Big Rocks, eu vou botar as outras pedrinhas, as pedrinhas menores. E aí a gente vai trabalhar com isso, beleza? Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é o meu calendário, é a forma que eu sugiro que vocês façam, vai ter oficina para isso, em que que eu conciliei, hoje é o estado atual, vários aspectos da minha vida. Tem o verde, o trabalho, que é o da Câmara, tem o amarelo, que é um crescimento espiritual, tem o azulzinho claro, que é o crescimento cognitivo, tem o azul escuro, que é a parte física. Então, tem vários aspectos e eu vou colocando. E aí eu coloquei aqui, o importante não é que vocês leiam, o importante é que vocês vejam que está distribuído as cores. Então, todos os dias tem algum tipo de atividade, isso não sobrecarrega, e eu consigo conciliar várias coisas, mesmo tendo uma capacidade, mesmo tendo muitas atividades paralelamente. Beleza? E para pensar assim, cara, beleza, mas então, para alocar as atividades no meu tempo, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho? Sim, sem dúvida. E quanto tempo eu tenho? Ah, Rodrigo, essa é fácil. Eu tenho 24 horas. Mas eu falo, mas não é assim, não. Porque dessas 24, tempo não é matemático. Nossa, a gente tem 24 horas, mas a gente tem o tempo de dormir, a gente tem um tempo de higiene, tem um tempo de alimentação, tem um tempo de tarefas domésticas. Quem tem filho pequeno na pandemia, tem menos tempo ainda. Então, o lance é a gente entender quanto tempo a gente tem para poder gastar em atividades. Imagina mais ou menos assim, como se fosse seu salário. Eu vou dar um pequeno exemplo, já entrando no tema lá do imprevistos. Há alguns anos eu fiz uma consultoria financeira e o consultor financeiro me perguntou, Rodrigo,
carro quebrar é algo imprevisto? Eu falei, ué, eu não sei quando vai quebrar, se vai quebrar hoje, se vai quebrar amanhã. Aí ele falou errado. Ele é um imprevisto se você considerar o hoje, se você considerar o amanhã. Mas se você pegar um espaço de tempo grande o suficiente, você consegue ter uma previsibilidade. Como assim? É só você pegar o tempo médio de desgaste. Ah, não, mas eu não vou olhar o tempo médio de gasto de cada peça do meu carro. Ok, beleza, mas vamos fazer de alguma forma racional, que se aproxime mais. E aí, o que eu fiz? Eu levantei os últimos 11 anos de manutenção do meu carro, que eu fazia lá na mesma oficina. E aí, eu pedi todas as notas fiscais dos últimos 11 anos. E aí, por acaso, nesses 11 anos, tinha dado 11 mil reais. Por sorte, né? Facilitou minha vida no cálculo. E aí, como assim? Ah, então todo ano você gastava 1.000? Não. Teve ano que eu gastei 2, 3 mil, teve ano que eu não gastei nada. Mas se eu pegar em 11 anos, eu gastei 11 mil. E aí, quanto maior o período, mais as coisas se alinham, mais chega próximo da média. Aí eu falei, legal, bacana. Então, 11 mil reais em 11 anos, 1.000 reais por ano, mais ou menos 100 reais por mês. E aí o consultor financeiro falou, Rodrigo, pega seu salário líquido. Quanto é seu salário líquido? Aí você fala assim, meu salário líquido é 5 mil. Aí ele falou, não. Seu salário líquido é 4.900. Porque 100 reais por mês você tem que provisionar, porque uma hora seu carro vai quebrar. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã. Mas se você não provisiona, quando o carro quebrar, você vai falar, nossa, que imprevisto. Aí vai ter que cancelar uma viagem, vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que fazer algum corte, porque você não estava previsto. Aí eu falei, entendi. Então, a partir de agora, meu salário é 4.900. Ele falou, beleza, mas você faz a viagem no final do ano? Faço. Quanto custa a viagem? Bota aí, sei lá, 1.000 reais. Só para facilitar a nossa vida. Então, beleza. Então, vai dar 100 reais por mês, você provisiona mais 100, seu salário não é mais 4.900. Seu salário é 4.800. Entendi. E aí a gente foi fazendo. Por sorte, deu positivo. O consultor falou que, em geral, as pessoas ficam no negativo, porque elas não se previnem. E por que eu estou contando essa história? Porque com o tempo, cara, é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala assim, tempo é dinheiro, tem uma verdade profunda nisso. E não é aquela história assim de tempo é dinheiro, se eu não estou produzindo, eu estou perdendo tempo. Não. O que eu quero dizer é que os dois são recursos escassos e forçam opções. Na verdade, forçam decisões. E quando eu decido por uma coisa, eu estou decidindo não fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu só tenho uma noite em Paris, se eu vou no restaurante A, eu não vou no restaurante B. Entende? Se eu tenho 2 horas livres agora, se eu faço X, eu não faço Y. E aí a gente tem que aprender a conciliar e tem que entender quanto que eu tenho de salário de tempo. Porque das 24 horas, 8 estão comprometidas com sono. Aí bota alimentação, almoço, jantar, café da manhã, bota mais umas 2 horas. Aí bota higiene, tomar banho, banheiro. Aí bota tarefas domésticas, não sei o quê. No fim das contas, você vai cortando. Sobra um pouquinho. Beleza, Rodrigo. Tá, tô entendendo. Legal. E o que isso tem a ver com o trabalho? Vamos pensar no trabalho. O trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Ele segue a mesma estrutura. Como assim? Quando a gente pensa na natureza do trabalho, quais são os tipos de trabalho que existem? Tem aquele trabalho que é o trabalho pré-definido, certo? Então, é aquilo assim, minha atribuição, imagino que eu sou advogado. Eu vou abrir lá, assessor jurídico, que seja. Eu abro a minha caixa lá no SEI, aí vai ter o processo A, B e C, e eu vou fazer meu trabalho A, B e C, o processo. Beleza, né? Tá definido. Show de bola. Só que existe também, nem sempre tá bem claro, tá lá, o processo A, B e C atribuído ao Rodrigo. Às vezes tem uma parte de você... O que a gente vai fazer um planejamento estratégico? A gente vai seguir por aqui ou vai seguir por lá? Tem razão, é verdade. Então, tem muito que é planejamento. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer ainda. Então, a gente tem que fazer reuniões, a gente tem que fazer call, conferências, Zoom, hoje, né? Eu tenho que sentar ou planejar na minha cabeça mesmo. É verdade, eu tenho que fazer essa parte. E aí você fala, beleza, eu achava que o meu trabalho era todo pré-definido, mas, na verdade, tem bastante de definição de trabalho também. Mas existe um terceiro tipo, que é o trabalho imprevisto, que é aquele que surge.
É o famoso incêndio. De repente aparece lá uma demanda extraordinária do secretário, do presidente, do seu chefe, do diretor, ou não. E aí você tem que parar tudo e fazer. Faz sentido isso aqui? E aí, qual que é a lógica? Muitas vezes a gente acha que a natureza do nosso trabalho é predominantemente uma coisa, mas na verdade ela é outra. Como assim? Vamos pensar no caso daquele cara que hoje é chefe, imagina que hoje ele é gestor. E ele virou gestor porque ele era um excelente técnico, que é muito comum no serviço público, né? É uma pequena distorção. O cara, por ser um excelente técnico, ele ascende ao cargo de gestor como uma forma de promoção e meritocracia. Só que as competências necessárias para ser um gestor são diferentes das competências necessárias para ser um bom técnico. Então, assim, tem que olhar com cautela, porque às vezes a gente perde um bom técnico e ganha um chefe ruim. Então, assim, é sempre ficar de olho. Mas beleza, vamos imaginar que seja esse o caso, ainda que não seja 100% muito, mas por acaso você hoje é gestor. E aí você estava acostumado a ser assessor, que você tinha lá das suas 8 horas, você passava 7 horas por dia fazendo trabalhos lá, os seus processos do SEI. E hoje você tem reunião com o setor X, reunião com o setor Y, reunião com o setor Z, você tem que fazer reunião de feedback, você tem que fazer avaliação de desempenho, e aí isso te toma um tempo danado, e você fala, nossa senhora, hoje eu não trabalhei nada, passei o dia todo em reunião. Aí eu te falo, cara, na real, o seu trabalho é esse, é participar de reunião. Você acha que boa parte do seu dia é trabalho pré-definido, mas, na verdade, a natureza do seu trabalho é definir o trabalho seu e o trabalho dos outros. É fazer reuniões, é fazer planejamento. Então, assim, aí a gente chega àquela figura muito comum do chefe avocador, que ele quer ser gestor e técnico também, e aí ele tem que ficar até altas horas da madrugada, porque em vez dele delegar, ele quer fazer. E aí, só que tudo bem ele fazer, afinal de contas, ele é um bom técnico, mas além de bom técnico, ele tem que ser um bom gestor. E aí acaba que não cabe em 8 horas. Então a gente tem que ficar atento para isso. Então, se a gente for passar assim, o assessor jurídico, qual que é a natureza do trabalho dele principal? É trabalhar com trabalhos pré-definidos. Um gestor de equipes, qual que é a natureza principal do trabalho dele? É definir o trabalho, seu e dos outros, da equipe. Dar rumo. E o imprevisto? Cara, tem um pouco do gestor também, mas em geral assessores pessoais de cargos grandes. Então imagina que você é assessor do diretor, assessor do secretário. Cara, pode ter certeza que você não vai ter previsibilidade. Você vai sentar na sua cadeira e aí ele vai te mandar uma mensagem, cara, eu preciso disso agora. Descobre aí qual que é a lei, qual que é o processo, olha isso aqui. E aí você vai ter que parar tudo e fazer aquilo lá. E aí você fala, nossa, que chato isso, o tempo todo tem interrupção. Mas deixa eu te falar, a natureza do seu trabalho, às vezes, é lidar com imprevistos. Então, quando você cria expectativas de que você vai sentar lá e passar 8 horas fazendo o que já foi determinado, dependendo do seu cargo, isso não existe. Porque o seu trabalho é apagar incêndio, o seu trabalho é lidar com imprevisto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar essa expectativa. Então, se a natureza do seu trabalho é essa, lidar com imprevistos, você não pode alocar 8 horas de trabalho definido. Você vai ter que alocar 6, 4, 2, não sei. Vai depender do seu trabalho. Faz sentido? Quando você coloca os óculos e olha a natureza do seu cargo, onde eu sento, o que eu tenho que fazer, o que esperam de mim, e você ajusta as suas expectativas com relação às entregas que eu tenho que fazer, a primeira coisa que acontece é um peso enorme sai das suas costas. Porque antes você achava que ao fazer reunião, não estou trabalhando. Sim, reunião faz parte das suas atribuições. Ao apagar incêndio, eu não estou conseguindo trabalhar. Não. Apagar incêndio é o seu trabalho. E depois, e agora que você já tem essa noção, você já vai começar a alocar. Ah, cara, eu como gestor, eu como diretor de área, eu como secretário, eu não vou conseguir olhar o mesmo tanto de processos que eu olhava quando eu era técnico. Hoje eu vou ter que alocar menos. Eu vou olhar 1, 2, 3 por dia, sei lá, e delegar os demais. Porque senão eu não consigo fazer tudo. Faz sentido isso aqui? É bem legal dar uma olhada. E, novamente, a gente vai ter uma oficina sobre isso, mas às vezes, só de ter uma ideia já traz uma luz
e já ajusta um pouquinho as expectativas. Show de bola? Quero saber mais? Dá uma olhada nesse livro aqui, ó. A Arte de Fazer Acontecer. Esse é o famoso método GTD, Getting Things Done, de David Allen. Fantástico, sensacional. Esse daqui não tem como você falar em produtividade no mundo sem passar pelo GTD. É o grande marco. É o mesmo que você querer falar de psicanálise sem falar de Freud. Mesmo que você querer falar de filosofia sem passar por Platão. Não tem como. Beleza? Dê uma olhada no GTD, muito bom, ele trabalha mais a fundo isso. E a outra parte é a parte de foco. Como assim foco? Uma coisa que a gente tem que ter em mente são as ações e não as promessas que determinam os resultados. Então, quando a gente pega para trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer. Não adianta ficar planejando. Não. Está definido? Se foi definido, agora está na hora de executar. Beleza? E essa é uma frase que bateu muito forte em mim, quando eu vi pela primeira vez. Perfeccionismo é uma das formas mais inteligentes e insidiosas de procrastinação. E é verdade. Toda vez que eu estava enrolão, eu usava desculpinha. Ah, não, deixa eu ver se tem uma forma melhor. Deixa eu ver não sei o quê. Ah, e se não sei o quê? Ah, não considerei X, não considerei Y. Cara, não, para com isso. O momento de planejar está lá atrás. Agora é o momento de executar. Então, estratégias para a gente executar. Show de bola? Da onde eu tirei isso aí? Isso aí está nesse artigozinho, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Wisdomination.com, tem muito artigo legal, mas está em inglês. Hoje tem o Google Tradutor, eu recomendo, é um site bem bacana, vários artigos legais nessa área, beleza? E algumas estratégias específicas. Rodrigo, me dá uma luz aí, como é que eu posso fazer então, depois que está decidido? Uma das coisas é um planejamento bem feito. Se você fez um planejamento bem feito, você está tranquilo em fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, e você está tranquilo em não fazer o que você sabe que não precisa ser feito. Isso já tira um peso das costas danado. Uma outra coisa bem simples, é um Pomodoro Timer. Vocês conhecem essa técnica do Pomodoro? Aquela dos 25 minutos de foco, 5 de descanso. E aí tem vários aplicativos. Se você botar no seu celular Pomodoro, na internet mesmo, você vai achar milhões. O basicão é essa, 25/5, surgiu como uma forma de estudo para concurso, mas para trabalhar é excelente, beleza? E aí você escolhe um, eu gosto muito do Pomodoro Timer, ele funciona muito legal para mim, porque ele já tem a função de App Blocker. E o que é App Blocker? App Blocker é outra coisa para você procurar aí no seu celular. App Blocker é um aplicativo que bloqueia distrações. Então, você vai fazer uma blacklist, uma lista negra, e fala, olha, durante os 25 minutos que eu tiver aqui, não deixa eu mexer no Facebook, não deixa eu mexer no Instagram. E aí você faz uma whitelist. Durante esses 25 minutos, me deixa mexer só no SEI, no site da secretaria e mais não sei onde. Beleza? E o que acontece? Por que eu gosto desse Pomodoro Timer? Porque ele tem um fator psicológico. Toda vez que eu tô nos 25 minutos e por acaso, no automático, eu vou para alguma distração, ele me faz essa carinha aqui. E aí eu me lembro, é mesmo, tô fugindo do meu foco. Vamos voltar a trabalhar. Aí eu volto a trabalhar. Beleza? Mais dicas, quero saber mais. Dê uma olhada nesse livro aqui, ó. Deep Work, Regras para o Sucesso no Mundo Distraído. Eu acho que o nome em português é Trabalho Profundo, não tenho certeza, mas se você botar em inglês, botar o nome em inglês no Google e pedir em português, ele vai te dizer qual que é. Show de bola? Então, esses são 3 fatores fundamentais que você tem que ter quando você pensa em resultados e conciliar a vida profissional com o pessoal. Você tem que fazer um planejamento com critérios de importância e urgência, saber quais são os seus valores, quais são as coisas mais importantes. Você precisa conciliar os vários aspectos da sua vida, porque você é pai, você é servidor, você é uma pessoa, você é atleta ou não, mas assim, você tem vários aspectos da sua vida que você tem que trabalhar, beleza? Às vezes você tem um pai idoso de quem você tem que tomar cuidado, quer dizer, de quem você tem que cuidar, eita. E você é filho também, é pai também, tem que cuidar de alguém, é esposo, e enfim, todas as pessoas têm vários papéis e você tem que conseguir organizar todos eles. E tem a parte do foco. Uma vez que foi definido e está organizado, senta, enfia a cara e faz da melhor forma possível. Beleza? Quando a gente começa a fazer de forma repetida, aí a gente vai ver que o que gera resultados são as ações, mas mais do que ações, são os hábitos. Então, assim, se você é uma pessoa, digamos, que vai para a academia 2, 3 vezes por semana, pensa o resultado disso ao longo do tempo.
daqui a 5 anos, você acha que a probabilidade é maior de você estar condicionado ou não? Não dá para garantir, nada na vida é certo, beleza? Mas você aumenta bastante a probabilidade de acontecer. Show de bola? É a mesma coisa assim, eu vou voltar da festa para casa. Eu posso voltar bêbado, chovendo a 200 por hora e posso chegar vivo? Posso. Mas posso morrer? Posso. Ou então, eu vou pedir um Uber e ele vai dirigir quietinho, numa boa, mas por acaso alguém bate nele e eu morro do mesmo jeito. Então, quer dizer, chamar o Uber também não é garantia de viver. A gente nunca até consegue ter garantia dos resultados, mas a gente consegue bastante influenciar a probabilidade. Então, a ideia é você criando hábitos de sucesso, você vai ter resultados de sucesso, bem provavelmente, beleza? Então, uma frase que ilustra isso legal é uma do Nietzsche, que fala, não existe fracasso nem fracasso, pois o atingimento não está ao nosso alcance. O que está no nosso alcance é fazer o melhor de nós. Então, você constrói hábitos e, aos pouquinhos, eles vão te aproximando com os resultados esperados. Por isso que eu falo assim, hábitos compatíveis com os resultados esperados. Show de bola? Quero saber mais. Dê uma olhadinha aqui no livro O Poder do Hábito. É um livro bacana. Ele é um jornalista escrevendo, então a forma de escrever dele varia um pouco em relação aos demais que eu já indiquei. Ele fala um pouco mais, ele conta histórias e tal. Se você gosta de uma leitura leve, esse aqui é um bom livro para começar. Beleza? E ao mesmo tempo muito profundo, porque trabalha essa parte de criar bons hábitos e desfazer hábitos menos aconselháveis. Show de bola? E não basta criar hábitos. É legal que a gente controle para poder fazer ajustes. Porque às vezes você faz uma agenda excelente e aí quando viu, você deixou algo de fora. Opa, aí eu tenho que fazer um ajuste. Eu vou fazer academia 2 vezes por semana, vou comer bem 5 vezes por semana, vou estudar um instrumento musical 4, beleza, aí você faz. Como é que eu faço para saber se você está realizando mesmo ou não? Aí tem algumas formas. Uma forma delas é você ter um aplicativo que faz esse controle de hábitos. Beleza? E muitas vezes você vai ser tentado a parar, porque surge alguma dificuldade no meio do caminho. Cara, e deixa eu te falar, eu gosto muito dessa situação também. Ou se tem desculpas, ou se tem resultados. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. E o pior é que o esforço para mantê-los é o mesmo. Então, se eu tenho que escolher entre desculpa ou resultado, eu prefiro ter resultado. Em vez de ficar assim, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê, é porque... Cara, não. Identifica o que deu errado, faz o ajuste. Não tem por que ficar dando desculpa. Não tem por que mentir para os outros. Esse aqui é um tema interessante. Produtividade tem esse lado muito legal, porque é muito voltado a si próprio. Você não precisa mentir para ninguém. É você mesmo. Então, você consegue ser mais real com você mesmo. Cara, eu botei aqui para malhar todo dia às 6 da manhã, mas eu já vi que meu corpo não dá. Acordar às 6 horas para manhã. Quando eu acordo mal, eu acordo nervoso, eu acordo rabugento, de má vontade e abandono. Então vamos mudar? Vamos tentar fazer meio-dia? Vamos tentar fazer à noite? Vamos achar outro horário? Vamos fazer controles e ajustes, beleza? Uma forma que eu recomendo para a gente fazer controles. Tem aplicativos que rastreiam hábitos. Por exemplo, esse daqui é um bem legal. Esse é só para Android, né? Chama Loop Acompanhador de Hábitos. Mas se você botar lá no seu... na Play Store, no App Store do iPhone, né? Você vai botar hábitos, rastreador de hábitos, vai ter um montão deles. E aí qualquer um deles serve. Aí alguns são mais completos, outros menos, alguns... Mas é aquele negócio, às vezes ele tem que ser complexo o suficiente para resolver seu problema e simples o suficiente para querer que você use. Porque se for burocrático demais, você vai acabar querendo abandonar. Beleza? Esse aqui, qual é a ideia? Esse aqui é lá de um tempo atrás que eu estava fazendo e eu comecei a marcar as atividades que eu queria rastrear. Eu queria ver se eu estava fazendo atividade física de forma regular, o yoga, estudar as línguas, tal, o saxofone. E fui fazendo esse controle. E a partir disso, eu descobri algumas coisas fantásticas. Porque a partir de dados brutos, eu tirei informações que eu só consegui tirar porque eu fiz esse controle. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Vamos dar exemplo aqui desse segundo quadrinho. Eu pensava assim, cara, eu quero fazer yoga todos os dias. E aí, você pergunta, Rodrigo, você fazia yoga todos os dias? Eu falava, não. De vez em quando falhava. Eu falo, mas o que quer dizer de vez em quando falha? Cara, eu não sei, de vez em quando falha. Eu não tenho ação possível de correção quando eu falo de vez em quando falha. Eu preciso de algo mais específico. E aí, quando eu comecei a anotar aqui, observem, ó, todo domingo falhava,
sábado frequentemente falhava. Então, quer dizer, o problema não era o de vez em quando, o problema era a minha agenda. E agora eu tenho uma ação possível de correção. A mesma coisa, línguas. Falava, todo dia eu consigo? Não. Mas aqui, ó, domingo e quarta-feira, ó. Quarta-feira nenhuma eu consegui. Então, o problema estava na minha organização de quarta-feira. E a partir disso eu consigo corrigir, fazer ajustes. Show de bola? Galera, então vamos pensar aqui, resumindo. O que a gente ganha ao aplicar essas ideias que eu passei aqui hoje? Primeiro, a gente consegue distinguir o que é mais importante. O que é aquilo que te dá mais resultado. O que é mais compatível com seus valores. O que você quer de fato. Então, a gente vai conseguir tomar decisões com clareza daquilo que é mais significativo para você. Beleza? Lembrando que é o mais significativo para você, porque cada pessoa tem um sistema de valores. E é engraçado, eu gosto muito dessa citação de Sócrates, que as pessoas só praticam o mal porque não conhecem o bem. E não é que eu sou preguiçoso, não é que eu sou dorminhoco, não é que eu sou assim. Cara, ninguém é assim. Você faz o melhor que você pode, só que às vezes você não está conseguindo organizar de uma forma ótima, que seja compatível com quem você é. Então, assim, você fazendo um ajuste, tendo clareza do que te move, o que te reprime, o que você não faz, você consegue tomar decisões melhores e isso já vai te mover bastante. Beleza? Inclusive, essa aqui, a última oficina lá da Semana de Produtividade, vai ser só sobre isso. São 3 horas, é a oficina de que eu mais gosto. E ela é bem legal. Ela explicita bastante os nossos valores e tira bastante o peso dessa sensação de, cara, eu estou fazendo isso por mim ou pelos outros. E quando você descobre a sua verdade, você faz de uma forma muito melhor. Acaba qualquer tipo de procrastinação. Você está fazendo o que você quer e você sabe por quê. Beleza? O segundo fruto bem grande que a gente viabiliza a execução. Porque não basta ter um plano lindo, maravilhoso. Quero executar. E a gente vai reduzir a distância entre o falar e o fazer. Então, não basta você falar, eu vou. Não, cara, eu não estou interessado no que você vai. Quero saber o que você fez, o que você faz. São as palavras, são as ações que te definem. Beleza? Eu acho que essa citação é do Batman. Não tenho certeza. Depois vocês me contam. Então, e outra coisa é a gente garante a execução por tempo suficiente para colher frutos. Porque muitas vezes a gente começa super pilhado. Nossa, eu vou correr todos os dias, eu vou fazer não sei o quê. Aí dá 1 semana, 2, você fez o plano anual lá da academia e abandonou depois de 2 semanas. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer a execução duradoura ao longo do tempo. Beleza? Para colher os frutos. E aí uma frase legal que ilustra isso é: não perca tempo discutindo o que deveria ser um homem bom. Simplesmente seja um. Então, a fase de planejamento passou. Você precisa ter um planejamento bem feito? Precisa. Mas depois que você planejou, não vamos cair na armadilha do perfeccionismo. Vamos fazer. Beleza? E um terceiro é a ideia de engajar-se plenamente. Hoje está bastante evidente a parte de mindfulness, né? A gente entrega ao presente, né? A gente se livra dos gritos, da culpa do passado e da ansiedade do futuro, né? E se engaja no presente. E a gente mergulha nela, beleza? E isso é uma das coisas que ajuda bastante, essa ciência de que você está fazendo o que deve ser feito e ciente de que não está fazendo o que não precisa ser feito, beleza? Mas lembre-se que isso aqui, o pressuposto é um planejamento bem feito. Vocês veem que as duas coisas andam junto, planejamento e execução. E aí, esse é uma das coisas que a gente pode pensar, beleza? Vamos pensar numa citaçãozinha dela. Ansiedade é consequência da falta de controle, falta de organização e falta de preparação e falta de ação. Beleza? Ansiedade é consequência da falta de controle, de organização, de preparação e de ação. Quando você tem todos esses sob domínio, você muito provavelmente vai livrar disso. E aí você fala, Rodrigo, mas seu curso é de produtividade ou de qualidade de vida ou de harmonia ou de... Cara, eu não consigo separar as coisas. Se você está produzindo bem, tudo organizado, sabendo tudo no seu lugar, a paz de espírito é enorme. Então você fala, seu curso é de qualidade de vida ou de organização? É dos dois. Faz sentido? Isso é mais ou menos a ideia das várias oficinas que eu vou ministrar lá no TCU. Frequentemente a gente faz turmas completas na ENAP. Se você gostou, tem interesse, dá uma olhada lá no Instagram. Vou começar a movimentar mais a partir de agora.
E tem um grupo de WhatsApp também. Eu vou pedir para colocar aí na descrição do vídeo do YouTube. E aí você pode me procurar lá, ou então você manda um direct para mim. Rodrigo, gostei muito, me inclui nos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é por onde eu divulgo oficinas, cursos como esse. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre uma satisfação enorme. Eu falo isso aqui, eu poderia ficar falando horas e horas, que sem dúvida é um tema apaixonante, que mudou muito minha vida. Há uns 10 anos eu estudo isso, e cada vez que eu revejo o tema, eu vejo com novos olhos e vejo como faz bem, e como eu consigo organizar coisas e obter resultados onde antes eu não conseguia. O que antes parecia um mundo, uma parede intransponível, hoje eu consigo construir uma escada. E essa eu acho que é a melhor definição de produtividade, harmonia, qualidade de vida. Não é ter um produto pronto, mas conseguir ter a flexibilidade para se organizar e conseguir navegar em qualquer mar. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Eu não sei se vai ter algumas palavras aqui. Eu acho que a Adriana vai fazer um fechamento para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Adriana, muito obrigado pelo convite. Espero que Obrigada, Rodrigo. Agradecer ao Silvio também a indicação. Organização do tempo, das nossas tarefas é sempre um grande desafio, né? A gente precisa realmente se preparar, buscar o maior número de informação possível e técnicas e informações que você trouxe aí, nessas inúmeras indicações que você trouxe dos livros, para a gente poder realmente conseguir ter mais qualidade de vida. A organização do tempo e das tarefas nos traz mais qualidade de vida realmente. Te agradeço, Rodrigo, por essa palestra, que eu lembro que vai ficar disponível aí no nosso canal para todos que estão assistindo. Quem lembrou de alguém pode indicar aí para o colega ou para a família. E é isso, é mais organização, mais qualidade de vida, mais produtividade, tudo isso está associado, não tem como separar. Não é isso, Rodrigo? Com certeza, sem dúvida. E fico muito feliz pela presença de todos. Eu agradeço aqui em nome do secretário de Economia a sua presença hoje conosco e agradeço a audiência de todos os colegas e amigos que assistiram aí a mais um Tempo de Refletir. Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite.